Olá, amados, a paz, tudo bom? Quero falar hoje sobre a mulher imoral e o homem sem juízo. A mulher imoral e o homem sem juízo. Para isso eu quero ler com vocês lá em Provérbios, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Se você for perceber, você vai observar que ele dá um conselho interessantíssimo, que ele diz o seguinte: guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. O Filho de Deus que guarda as palavras do Senhor e esconde dentro dele os mandamentos do Senhor é uma pessoa que tem juízo e não é simples. Não é uma pessoa humilde, carente de maturidade. E aquele que guarda os mandamentos do Senhor, esse, como diz o verso 2, esse vive. E esse que vive, ele vive por quê? Porque ele cuida da lei como se fosse a menina dos teus olhos. Ele ata, né? Ele amarra nos teus dedos, ele escreve nas tábuas do teu coração toda essa lei, todo esse mandamento e todas essas palavras. Quem guarda os mandamentos do Senhor, quem esconde a palavra no coração dele e quem vive isso, tem como a sabedoria a prudência. Porque prudência e sabedoria são irmãs, são parentes. Não tem como você desassociar a sabedoria da prudência. Quem é prudente é sábio e quem é sábio é prudente. Tudo isso para quê? Verso 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Interessante que ele coloca aqui o seguinte: a mulher alheia da estranha que lisonjeia com as suas palavras. A mulher alheia, no caso aqui a estranha, não é uma pessoa que você não conhece. Não é uma pessoa que você não conhece. Você pode conhecer uma mulher muito bem, mas se ela não pertencer a você, essa é uma mulher estranha. E a Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 5, verso 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. As pessoas me perguntam assim: ô Igor, eu posso ficar? Será que é lícito você ficar? Um cristão, um jovem pode ficar? Eu digo que não. Claro que não. Por quê? Porque você está beijando aos lábios de uma mulher estranha. Ela não é estranha no sentido de você não conhecê-la. Ela é estranha porque ela não é tua, ela não te pertence, ela não é nada sua. E aí você fica com ela e depois não fica mais. Hoje você está com ela e amanhã não está mais, é um outro que está. Você está beijando aos lábios de não somente a mulher estranha, mas você é estranho para ela também. Estranho no sentido de que qual a ligação que vocês têm? Qual a aliança que vocês têm? Qual o compromisso que vocês têm? Isso é o quê? Isso é carnalidade. Aí uma outra pessoa me fala assim: ah, mas é importante você beijar a pessoa para você saber se essa pessoa beija bem. Porque se essa pessoa beija bem, isso significa que vai dar certo o namoro, vai ser bom. Afinal de contas, eu vou ficar com alguém vou namorar alguém que não beija bem. Engraçadinho, né? Então vai logo pros finalmente, vai logo fazer sexo com ela, porque se essa pessoa né, boa de cama, aí você só vai saber depois de casar, né? Se for por essa linha de raciocínio, não é verdade? Se for por essa linha de raciocínio, vai ser dessa forma mesmo.
Então eu fico vendo algumas desculpas filosóficas, algumas desculpas que não têm cabimento. Que a gente fica pasmo. Ficar com uma pessoa, por mais que ela seja cristã, se você não tem nenhum vínculo de compromisso, de aliança com ela, ao meu entender, o ficar é ficar com uma mulher ou com um homem estranho. E aí ele diz, verso 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E a Bíblia é bem enfática em dizer, né, na escuridão e trevas da noite, porque poderia dizer qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, mas não, ele coloca justamente na escuridão e trevas da noite, porque na escuridão e trevas da noite é um horário em que as pessoas mais gostam de fazer as coisas escondidas. É aquele momento em que você está aparentemente sozinho. E por você estar sozinho, você se acha livre. E por você se achar livre, você faz tudo às escuras. E aí o verso 10 diz: E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Ou seja, quando essa mulher ela vai de encontro a ele, e ela vai conquistar, vai querer ficar, se relacionar com um jovem que é inocente, não tem uma maturidade, né? E é sem juízo. E quando ela vai se encontrar com ele, ela não vai de qualquer jeito. Ela vai com enfeites de prostituta. Enfeites de prostituta. E aí, como que seria um enfeites de prostituta? Você já viu uma prostituta andando na rua? Como que uma prostituta anda? Você acha que uma prostituta ela vai conquistar clientes pela sua inteligência ou pelo seu corpo? O que você acha? É pela inteligência dela? É pelo carisma dela? É pelo o brilho da essência do interior dela, do coração dela, de Jesus na vida dela? Ou é pelo corpo que ela tem? É pelas roupas que ela usa para poder seduzir, porque o que ela está querendo fazer aqui é seduzir. A astúcia de coração aqui, a astutícia do coração dela, está baseada justamente em querer seduzir esse garoto. E é por conta desse perigo que a Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Não é que você não vai frisar um cabelo, que você não vai usar joias ou usar uma roupa nova ou bonita. A questão é quando você ultrapassa o limite da modéstia. Quando você ultrapassa o limite do equilíbrio. Quando você ultrapassa o limite da modéstia e ultrapassa o limite do equilíbrio, você se aproxima daquilo que é exagerado. Ao se aproximar daquilo que é exagerado, você acaba se tornando um instrumento de cobiça. E aí é que está o problema. E aí algumas pessoas vão dizer, mas eu estou errada, né, em usar roupa dessa forma. Eu não estou errada, quem está errado é o camarada que fica me vendo, que fica me cobiçando. Negativo. Os dois, nesse caso, estão errados. Você, no caso ela, né, está errada em se vestir de uma maneira que não é prudente, e ele está errado por se deixar cobiçar e ficar cobiçando, ao invés de cortar logo mal pela raiz e virar a cara para o outro lado, sei lá o quê, mas não fica alimentando, né, o sentimento que era como raiz, só que cresceu. Então,
muitas das vezes a menina se torna um instrumento de cobiça, justamente porque ela não sabe se vestir. A menina que não sabe se vestir, ela acaba conquistando a pessoa errada e não o homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele vai olhar o espírito da menina. Um homem de Deus, ele não vai. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você está achando que usando roupas espalhafatosas, se você está achando que usando ou deixando de usar roupa, andando quase nua aqui na igreja, né? Você vai conquistar homens? Você vai. Muitos homens vão olhar para você. Só que não é um homem de Deus. No mínimo é um jovem simples e com falta de juízo. Porque um homem de Deus, ele não vai se encantar por isso. O homem de Deus vai se encantar pela beleza do Cristo que há em você. E os homens que se encantam pela beleza do Cristo que há em você, e eu falo homens de Deus, ele vai olhar como que você se dedica na leitura, na meditação da palavra, na oração, no andar com os irmãos, no seu modo de falar, no seu modo de se expressar, na sua maneira de você conduzir, né, um assunto, se você tem um papo cristão, um linguajar cristão, um homem de Deus, ele vai olhar para isso. Isso encanta um homem de Deus. Isso mexe com os brios do homem de Deus. É o Cristo em você. E não a falta de roupa em você. A falta de roupa em você vai atrair os homens que até estão na igreja, mas estão inchados na sua vossa carnal. E aí olha o verso 11. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não parava em casa os seus pés. Sabe o que é alvoroçada e contenciosa? Espalhafatosa. Sem vergonha. Às vezes, a menina, ela usa um tipo de unha na mão que fica maior do que aquele Eduardo de mão de tesoura. Que para coçar o cabelo não precisa nem abaixar a cabeça. De lá de baixo consegue encostar no cabelo, de tão grande que a unha é. Para que isso? E vai falar que é para Jesus? Porque é o corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, tem que andar bonito? Como que se Deus exigisse isso, ficar dando toda espalhafatosa? Aí a minha Bíblia fala, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aí, como diz aqui o traje honesto, aqui é traje decente, conveniente, com pudor, com bom senso, modéstia, reverência. Não é só a mulher não, é um homem também. Um homem ao se vestir, ele tem que usar de bom senso, de reverência ao Senhor, com decência, porque afinal de contas, na igreja de Deus tem que haver ordem e decência. Então, quando a mulher ou o homem, ele vai para uma reunião, e não somente reunião, porque a igreja somos nós. Ela tem que andar lá como anda aqui fora também. Então, quando uma pessoa vai, eu sair de casa ou numa reunião, principalmente numa reunião, porque aí a gente entende que está num momento ali de adoração, né? Como é que vai fazer? Vai andar toda espalhafatosa? Achando que com isso está conquistando várias pessoas, está conquistando pessoas erradas. Como eu disse, homem de Deus e mulher de Deus, eles olham o Espírito de Cristo que está em você. É o Espírito de Cristo. Então não é para a pessoa andar também que nem um mendigo na igreja. Não é isso, não é para andar que nem um mendigo. Contudo, essa pessoa deve ter bom senso na hora de se vestir. Tem que ter bom senso, gente. Tem que haver bom senso.
E olha o que diz o próprio versículo 11. E não paravam em casa os seus pés, ou seja, era o tempo todo querendo atiçar alguém. O tempo todo querendo atiçar alguém. Não para quieta. Igual um homem não para quieto. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, que faz assim? Olha, eu estou gostando tanto de você. Você é uma pessoa que realmente está encantando o meu coração. Você realmente é uma pessoa que está, né? Eu estou vendo o brilho de Cristo em você. Eu estou querendo orar com você. Você quer orar comigo? Vamos orar junto? A menina fala, ok, vamos orar. Beleza. Aí ora, passa um mês, né? 2 meses orando, né? E no determinado momento ela fala assim, ó, ok, oramos, mas eu acho que não dá. Não dá para a gente continuar. É, eu orei e percebi que não é de Deus. Uma semana depois o camarada tá com outra mulher. Uma semana depois. Das duas, uma. Ou ele tá fazendo isso de raiva, né? Ou ele nunca gostou dela. E se ele nunca gostou dela é porque é um safado mesmo. Porque não para quieto. É igual uma metralhadora. Atira para tudo quanto é lado. Tem que haver ordem e decência, gente. Relacionamento não é brincadeira. E a pessoa não para, é o tempo todo. Se não deu com essa, vou com aquela. Se não deu com aquela, vou com aquela outra. Se não deu com aquela outra, vou com aquela outra. E tem menina que se sujeita a isso. Parece até maçaneta. Todo mundo te pega. Então tem que começar a haver ordem na casa. Tem que começar a haver ordem. E as pessoas pensam que isso é coisa só de gente do mundo. Não, isso é coisa de gente do mundo. Negativo. Não é coisa só de gente do mundo. Olha o que diz aqui o versículo 13. Versículo 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. O tempo todo é gente que não é da igreja, é gente que é da igreja, é gente que conhece, é gente que não conhece. O tempo todo se procurando alguém. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Uma ansiedade que eu nunca vi. E aí diz, versículo 13: E aproximou-se dele e o beijou e o esforçou seu rosto, né? Esforçou seu rosto. Esse texto aqui não está aqui apenas de uma informação à toa, não, gente. Foi uma coisa forçosa. Ela esforçou o rosto dele para o beijar. Você percebe que quando as coisas não são de Deus, ela não flui naturalmente. Elas não saem fluindo naturalmente. É uma coisa forçosa. A pessoa quer conquistar a outra não pelo brilho de Jesus que existe nela, mas porque tem um carro, mas porque anda de marca, mas porque é popular. Sabe essas coisas carnais? Tentam se esforçar. Há um esforço carnal para tentar conquistar aquela pessoa. E nós vimos naquela mensagem de Gênesis capítulo 24 que Eliezer, ao escolher a Rebeca, não houve nada forçado. Foi tudo tranquilo, flui. Quando é de Deus, simplesmente flui. Não existe nada forçado. E é por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios 16:30, cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. São coisas forçadas. Você não precisa forçar a barra para conquistar a pessoa. Seja você mesmo, seja natural, entregue na mão de Deus. Como eu falei na última mensagem, Deus está nesse negócio. Deus envia até um anjo para te ajudar, para abençoar esse negócio. Mas quando você começa a se esforçar indo pela sua própria carne, o resultado é que você está agindo com carnalidade, está pegando um rapaz simples, falta de juízo, imagina que relacionamento que vai dar. Aí diz aí, ó, versículo 14, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Se você for ler lá em Números capítulo 6, verso 14 e 17, você vai perceber que isso são sacrifícios de pessoas que estão sendo gratas ao Senhor. Ou seja, é uma mulher que está ali envolvida, né, na religiosidade.
Pode pregar, pode cantar, pode sapatear, pode falar língua estranha, pode chorar, não importa, meu irmão. O que nos torna cristãos de fato é o fruto do Espírito. Não adianta. Pode estar ali, ah, meu Deus, esse culto foi uma bênção, esse culto foi... Não adianta. O que adianta? O que adianta ficar chorando? Ficar toda arrepiada. Meus pelos, olha como é que tá tudo arrepiado, a mensagem, louvor. O que adianta? O que adianta fazer parte de um grande ministério de louvor? O que adianta você ser um grande pregador? O que adianta você ser um grande professor? O que adianta? Isso é tudo religiosidade, uma vez que você não vive o evangelho de verdade. Uma mulher que estava ali pagando os seus votos com sacrifícios pacíficos. Olha, e é até engraçado, né? Porque o camarada tá vendo que ali não é uma mulher de Deus, mas ela por chegar e falar que está pagando, né? Os seus sacrifícios, está pagando está fazendo sacrifícios e pagando os seus votos. A pessoa no inconsciente dela, ela quer se enganar, não está indo na igreja. Tá com a Bíblia debaixo do braço porque é crente. Fui 2 cultos na semana porque é cheia de Deus. Fica querendo se auto-enganar. E tudo por quê? Por causa de carnalidade. Fica vendo as coisas pelo lado material. Se tem dinheiro, se tem uma roupa bonita, se tem carro é de Deus, se não é do diabo. E você percebe que isso são tipos de pessoas que têm uma visão de quem é simples e falta prudência. Falta sabedoria. Aí olha só. Verso 15: Por isso saí ao teu encontro, buscar diligentemente a tua face, e te achei. É aquela pessoa que procura certinho quem é uma pessoa falta de juízo. Eu duvido se uma mulher que anda desse tipo de traje vai querer ir dar em cima de um homem de Deus. Se for, vai ser uma vez só. Se for, vai ser uma vez só. Porque vai tomar um fora tão grande que ela nunca mais vai querer se meter. Porque ela sabe com quem está se metendo. Versículo 16: Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Gente, olha só que coisa. Carnalidade pura. Carnalidade pura. Tá querendo conquistar o camarada pela roupa, pelas palavras, pelo toque e pela aquisição financeira. É uma pessoa, uma mulher totalmente fora do projeto de Deus. Relacionamento não é isso, gente. Eu fico percebendo, fico vendo aqui algumas mulheres da onde eu resido, aqui de Santa Catarina, de Lages. Eu passo aqui na rua, eu fico vendo algumas meninas falando assim: ai, se não tiver carro, fica complicado namorar uma pessoa que não tem carro. Ai, namorar um homem que tem carro, mão na roda. Ah, ele tem carro? Ah, então já é um grande passo. Eu fico olhando essas meninas aí que a maioria tem esse discurso mundano, porque se for uma cristã que tem esse discurso, vai ouvir. Mas eu fico observando essas mulheres mundanas que ficam tendo esse discurso. Agora você pensa comigo. Essa mulher tá apta para casar? Eu acredito que não. Por quê? Porque no casamento você fala ser fiel na riqueza e na pobreza. Se ela não está conseguindo ser fiel agora, quando os dois são namorados, aliás, nem namorado tá, apenas está selecionando. Já não quer se relacionar porque não tem carro? Imagina depois que tiver casado. E o cara de repente fica desempregado. Aprende uma coisa: aquisição financeira, bens materiais, isso é uma coisa que uma pessoa hoje não tem, amanhã pode ter. E muito mais do que você imagina. Agora, caráter não é uma coisa que se adquire comprando, é algo que se constrói com a vida. Ainda mais nós que somos cristãos, que confiamos em Deus,
nós depositamos em Deus a nossa vida, nós sabemos muito bem que em Ageu 2,8 diz que minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E hoje você pode não ter nada, mas amanhã você pode ter tudo. E hoje você pode ter tudo e amanhã você pode ter nada. Agora, o caráter e a intimidade com Deus, isso ninguém te tira. Então, ao você escolher alguém, olhe primeiro para o teu propósito que Deus tem para você. Porque, irmãos, vou te dizer, o que, que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se Deus vai te enviar de missões lá para a África? Como é que vai ser? Se Deus vai te enviar em missões para o Haiti, como é que vai ser? Você tem que olhar com os olhos espirituais, meu irmão. Ou você ama as coisas de Deus ou você não ama. Ou então você ama as coisas desse mundo. Fica vivendo como que se nunca mais. É tudo status. É tudo status. Olha essa mulher, como que ela está querendo conquistar ele. Já cobria minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, com linho fino do Egito. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Ó, vou te levar nos melhores restaurantes, vou levar você nas melhores viagens do mundo. Vou fazer você morar numa casa de 3 andares. Todo final de semana a gente vai viajar. Só coisas carnais. Aí é 90% canal, 10% espiritual. 90% carnal, aí dá uma moradinha aqui, vai no cultinho ali, aí acha que isso é um homem de Deus. Aí você vê um monte de menina aí com 14, com 13, com 15 anos, com 20 anos. Já morou junto, já casou, já separou, já tá mãe solteira. Por quê? Porque só olha as coisas carnais. Faz um plano fora do plano de Deus. Versículo 18. Vem, saciemo-nos de amores, até pela manhã, alegremo-nos com amores. Olha a alegria deles. A alegria deles é isso aqui. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Olha só, versículo 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como um boi que vai ao matadouro e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali, contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmeras da morte, porque as muitos feridos derrubou. Muitas pessoas são feridas na alma, no coração, nos relacionamentos, justamente por escolhas erradas. Se você não quer ferir o teu coração, não entregue o seu coração a pessoas erradas. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.